Então, pessoal, voltei aqui com a nossa carteirinha prontinha, quer dizer, quase pronta, né? Antes de costurar, a gente vai fazer o bordado em ponto cruz. Então, aqui eu imprimi o gráfico para vocês, eu vou deixar também imagem aí no vídeo do arquivo digital para vocês poderem tirar print e imprimir aí na casa de vocês, mas explicando um pouquinho o gráfico para vocês, tá? Outra coisa que eu vou falar, que vocês vão precisar de uma agulha de tapeceiro, dessas agulhas que tem a ponta romba. Provavelmente eu deveria ter falado isso no início do vídeo, mas eu esqueci, tá? Então vocês vão precisar de uma dessas. Falando aqui um pouquinho sobre o gráfico, aqui ele é como se fosse uma grade, né? Cada quadrado desse representa um ponto, desses aqui na horizontal, e na vertical representa uma carreira. Então vocês imaginem assim, ó, que a nossa carteirinha aqui, o nosso trabalho, ele é como se fosse uma tela. A nossa tela aqui tem 25 pontos, né, de largura, porque a gente botou 50, então ficou 25 para trás e 25 aqui para frente. E de altura tem 15 pontos. Então, a gente precisa, né, achar um desenho que encaixe aqui. Esse do sapinho encaixa, porque tem 14 pontos de largura e aqui 12 pontos de altura, 12 carreiras de altura, né? Então, dá e sobra aqui na nossa carteirinha. Eu falo isso para caso vocês queiram fazer algum outro desenho aqui, não tem problema. Então, a gente pensa assim que cada quadrado desse vai ser um ponto aqui. Então, cada quadrado desses a gente vai fazer um ponto cruz, no caso, um X assim, né, com a nossa linha. Para esse desenho aqui, eu vou começar pelas partes pretas. Então, a gente começa com uma linha preta, tá? Que é que tô usando o fio amigurumi, mas que nem eu falei para vocês, se vocês tiverem aí as cores no amigurumi soft, eu acho que dá um acabamento melhor, porque ele é mais gordinho. Então, aqui eu peguei um fio de 50 centímetros. Vou passar ele aqui pela minha agulha. Eu vou dar uma lambidinha aqui para ele passar. Ai, não sei se vocês fazem isso também. Tá? E vamos contar aqui, ó. 14 menos 25 vai sobrar 11 pontos, né? Então, não vai ficar bem certinho, bem centralizado, porque 11 dividido por 2, né, para dar cada lateral, aí dá um número quebrado. Aqui, eu fiz, ó, comecei com 1, 2, 3, 4, 5. E eu achei que ele ficou mais pro lado direito aqui. Então, esse eu vou começar aqui no quarto. Eu vou começar com essa coluna aqui de pontos, tá, pessoal? Então, a gente vê aqui, ó, que 1, 2, 3. Na terceira carreira, 1, 2, 3. Eu vou deixar uma carreira aqui de espaço, tá? E vou começar a contar a partir dessa daqui. Então, ó, 1, 2, 3. A gente vai começar nessa carreira aqui, ó. E aqui eu conto os pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu já vou começar aqui, ó. Vamos ver se foi certinho. 1, 2, 3, 4. Tá. Então, aqui no nosso trabalho, a gente olhando, é como se cada dos nossos pontinhos fosse um quadradinho. Ao redor desse quadradinho, ó, dá pra dar uma espichada aqui pra gente ver melhor. É como se tivesse 4 buraquinhos. Então, ó, um buraquinho. Deixa eu tentar espichar aqui com uma mão e mostrar com a outra. É um buraquinho aqui, um aqui e outro aqui, né? Então, é por aqui que a gente vai passar a nossa linha. Iniciei passando aqui, vou deixar só um rabinho de sobra e vou passar na diagonal, então, desse ponto. Ó, aqui eu já fiz metade do meu primeiro ponto cruz. Eu vi o pessoal fazendo uma técnica que é assim, ó, que em vez de completar o ponto, primeiro eu faço toda a metade da coluna. Então, aqui eu fiz um, já venho para fazer o segundo. A metade do segundo, né? Pra gente fazer todos eles e depois a gente volta completando. Quem trabalha aí com ponto cruz vai saber fazer melhor que eu. Então, aqui 3. Não sei se eu cheguei a falar, mas essa coluna aqui são 7 pontos pretinhos, tá?
Então, aqui eu tenho 3. Pro quarto, sem apertar muito, tá? Se apertar muito, a linha entra e não fica bonito o ponto. Então, aqui 5. Sempre na mesma direção. Quanto mais padronizado a gente fizer, mais bonitinho e certinho fica. 6. E o último dessa coluna aqui, 7. Não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas assim, ó, aqui, como a gente trabalhou em carreira de circular, quando a gente trabalha em carreira circular, a gente trabalha, na verdade, como fazendo um caracol, né? Então, sempre um ponto nunca fica exatamente em cima do outro. Eles sempre vão dando essa inclinada aqui. Cheidinha, deixa eu fazer o vídeo, Xerri. Eles sempre vão dando essa inclinada por causa do modo que é trabalhado. Então, infelizmente, nosso desenho vai acabar que vai ficar meio inclinadinho assim, ó. Vocês podem ver que ele tá mais puxando para a direita, né? Isso aí é natural das carreiras de vai e vem. Desculpa, das carreiras circulares. Danusa, eu não posso trabalhar com carreira de vai e vem reto e depois, digamos, costurar e unir para fazer a carteirinha? Pois então, gente, se a gente trabalha com carreira de vai e vem, o que acontece? É que uma carreira a gente trabalha do lado direito e a outra carreira do lado avesso, né? Então, a gente vai ficar com 2 pontos diferentes aqui, né? Porque um vai ficar desse jeito e o outro vai ficar do jeito que tá aqui no avesso. E aí, quando a gente trabalha essas colunas nas carreiras de vai e vem, essas colunas de ponto cruz, elas não ficam bem perfeitas. Acaba que fica uma diferença por causa do tamanho da largura desses pontos, que um vai estar no avesso e outro vai estar no direito. Então, eu não gostei do resultado. Tem gente que faz sim, dá para fazer, é possível, mas eu gosto mais do resultado quando a gente trabalha tudo de um lado só. Ou seja, para trabalhar tudo de um lado só, a gente tem que fazer carreiras circulares. Eu vi que tem gente que usa crochê tunisiano para trabalhar ponto cruz. É uma técnica ainda que eu quero estudar mais e quero trazer aqui assim que eu aprender e fizer alguma coisa, algum trabalho. Então agora a gente vai vir voltando. Daí para voltar, agora eu tenho que completar o outro lado do X, né? Então eu vou vir daqui para cá. E aqui, quando eu volto, vocês vejam que eu volto exatamente onde eu passei ali para fazer a primeira parte do outro ponto. Atrás vai ficando assim, ó. Eu acho que esse é o jeito certo de fazer o ponto cruz, que é quando atrás fica só essas barrinhas aqui. Se ficar muito bagunçado ali atrás é porque não tá certo. Mas, infelizmente, tem algumas partes que não fica muito legal lá. Que nem eu disse, depois a gente bota um forrinho, fica show de bola, porque ninguém vai conseguir ver as maçarocas que a gente fez ali, né? Então eu venho completando aqui. Cuidado para não fazer bagunça com as linhas ali atrás, né? Ó, aqui, por exemplo, já puxou a linha aqui atrás. Isso aí que tem que cuidar para não fazer, porque senão depois vira uma bagunça. E olha só que bonitinho. Então, aqui eu fiz os meus 7 pontos aqui da lateral, daquela coluna. Depois vocês podem vir aqui, ó, e ajeitar o xizinho que não ficou muito legal. A gente dá umas puxadinhas assim e ele se ajeita. Então, agora eu tenho um ponto que vai ser, vamos ver aqui, vai ser este ponto aqui, que é uma carreira para baixo e um ponto mais para dentro, né?
Então, esse tá sozinho, e depois eu tenho mais 3, que também é na diagonal aqui. Vou fazer esse ponto aqui que tá sozinho. E agora eu vou fazer aqueles 3 que são aqui embaixo. Sempre tentando, tá? Manter a mesma direção aqui na linha para todos os pontos, que é isso que faz o acabamento ficar bonito. Então, eu vou fazer metade dos 3 e depois eu volto fazendo o resto. Deixa eu ver. Ó, aqui já ficou meio avacalhado meus pontos. Talvez eu devesse ter pegado na outra direção. Mas deu certo. Atrás é outra história. Tá? E aqui a minha linha tá terminando. Eu poderia vir e fazer esses 4 aqui, não sei se tem linha suficiente, mas quando vocês acharem que tá curto, vocês podem arrematar aqui atrás, né? Pode ser do mesmo jeito que a gente arrematou o que tava, aquela linha que tava aqui no início do trabalho, e pegar mais um pedaço de preto para continuar. Daí aqui não tem muito mistério, então a gente vai fazer sempre assim. Aqui vão estar aqueles outros 4, né? 1, 2, 3, 4, depois o outro pezinho, e a gente sempre vai contando. Conta os pontos aqui na carteirinha, conta os pontos aqui na grade. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou terminar toda a parte preta e depois eu venho para mostrar para vocês como é que ficou. E aí a gente já pode ir pro amarelo ou pro rosinha. Voltei, terminei toda a parte preta, então todo o contorninho dele, como eu disse, olha como ele fica inclinadinho, né, pro lado. Não fica bem retinho. Vou fazer as bochechas agora, vocês não precisam fazer necessariamente nessa ordem que eu tô fazendo, tá? Só eu achei mais fácil fazer assim. Como a minha peça já é rosa, eu vou usar um vermelho, só para diferenciar. Então, aqui eu vejo que ele começa um antes do olho, né? Uma carreira para baixo do olho, um antes e termina um depois. Eu já vou fazer a bochechinha junta. Ó, eu sempre tento manter a direção, então o que fica para baixo, eu tô fazendo nessa direção aqui, que fica para baixo, né? Ui, derrubei minha garrafa. Dois aqui. E o terceiro aqui. Vamos ver onde é que tá aqui embaixo. 1, 2, 3, então é esse aqui. Vocês já fazem ponto cruz? Conhecem? Me contem aqui nos comentários se vocês já tinham familiaridade com esse tipo de ponto. Que pra mim tá sendo uma coisa bem nova. Nunca tinha feito, gente. Tô achando bem legal. Me deu até vontade de fazer mais, assim.
Garanto pra vocês que se vocês usarem o soft, vai ficar bem melhor, tá? Porque olha só, esse aqui parece que ele não cobre bem direitinho o ponto, né? Eu até tentei usar duas pontas aqui do amigurumi, mas também não gostei muito do resultado, daí eu achei que ficou demais. Que nem eu disse, sempre a gente pode dar uma ajeitadinha aqui no X, ó, pra fazer ele cobrir melhor. Olha que amor que fica. Uma gracinha, né? Então agora eu vou fazer o outro lado. Depois eu vou fazer a partezinha aqui que eu faço em amarelo, mas vocês podem fazer no verde mais claro. Então vai ser 4 pontinhos aqui, 2 em cima, né? E depois tudo que sobra eu vou passar o verde. Então eu vejo vocês quando tiver tudo pronto, tá? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. E aí eu volto pra gente finalizar, que é pra fazer a costura aqui embaixo. Opa, não tava nem aparecendo, né? Pra fazer a costura aqui embaixo. E a gente vai botar um botãozinho aqui também. Eu tenho um botãozinho bem lindinho de florzinha que eu acho que vai ficar uma graça. Vejo vocês daqui a pouco. Oi, gente, voltei, tudo pronto, ó, vim mostrar o lado avesso pra vocês. Ficou bem, eu sei, tá feio, né, tá feio, mas ficou bem melhor do que esse aqui, ó. Ó, eu já evoluí, ficou bem menos bagunçado, né, eu acho que eu peguei mais certo dessa vez a direção dos pontos. Mas vamos olhar o lado direito. Tá, ficou assim um sapinho. Uma pena não ter preto do amigurumi soft, porque daí as bordinhas ficariam mais definidas. Aqui desse lado, eu tinha apertado muito o vermelho, aí eu passei mais uma camadinha de vermelho. Se vocês quiserem tentar usar um fio amigurumi duplo aqui pra ver como é que fica, também fica a ideia, tá? Eu não cheguei a testar. Dá até pra tentar um lane duplo de repente. E esses pontinhos mais feios, vocês podem ir ajeitando daí, que nem eu mostrei pra vocês. Tentar deixar o xizinho mais no meio, pra ficar mais bonitinho. Então agora a gente vai fazer os últimos acabamentos. Vamos costurar aqui a nossa bolsinha. Vamos tentar alinhar bem direitinho, né, para não costurar torto. Então, como a gente botou 23 pontos aqui na aba, vai ficar um espacinho de cada lado, espacinho livre. Seria mais ou menos isso aqui, né? Aí vamos pegar um pedacinho de linha rosa, da cor da carteirinha, uma agulha de tapeceiro e vamos costurando, sem muito mistério. Só alinhar bem, ver se não ficou torto. E aqui, pra gente costurar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem as alcinhas que sobraram das correntinhas iniciais. Então, eu vou pegar de fora, assim, ó, de fora para dentro de um lado. E depois do outro lado. Um por um. Aqui. Esse aqui se meteu no meio, né? Sem pular nenhum. Se eu fico na dúvida, eu dou uma puxada aqui, ó, gente, pra ver se já passou a linha que já passou. Então, vamos pegar aqui. Se pular algum, vai ficar torto. Então, tem que fazer essa parte aqui bem certinho. Um de cá e um de cá. Um aqui. E um aqui. Cuidar para não pegar duas vezes, que a gente já pegou. Aí dá para dar uma puxada aqui para alinhar bem. E a gente pode ir virando para ver como é que fica. Tá ficando certinho. E assim a gente faz até o fim. Vamos dar uma conferida como é que ficou.
Ó, costuradinho aqui. Vamos rezar para não estar torto. Tá ok. Depois dá para dar uma passadinha, tá? Para ficar bem retinha essa parte. Agora a gente corta aqui o fio, arremata ele. Para dar mais uma puxadinha, vocês viram que a cada tantos pontos eu fui puxando a linha para ela se ajeitar bem, né? Então aqui a gente faz aquele arremate, que nem eu mostrei para vocês antes, eu pego uma agulha um pouco mais fina, aí eu divido o fio aqui, passo por uma alça qualquer que esteja aqui perto, ó, passo por uma alça qualquer, faço 3 nós, 1, 2 e 3, e aí no terceiro eu aperto bem e depois eu corto. Fazer o outro lado. Esse fio aqui eu vou passar por dentro, tentar esconder ele o máximo possível. Sem puxar muito para não entortar essa aba aqui, tá? Para ela ficar reta que nem a outra. Vou até pegar uma agulha mais fina. E vou levar ele até para dentro. Depois, gente, a minha intenção aqui é botar um forro, tá? Então, todos esses acabamentos, eles vão ficar muito bem escondidos. E é um forrinho fácil de fazer, porque é pequenininho, então eu acho que não vai dar trabalho. Vou fazer na máquina e depois costurar as bordinhas dele aqui no trabalho. Então, tá aqui escondido o fio, vai ficar assim mesmo. Se quiser, dá pra fazer aquele acabamentozinho. Aí, agora, eu tento deixar ela bem retinha pra gente botar o botão. Deixa eu pegar meu botão aqui. É interessante aqui a gente ter ajuda dos nossos alfinetes. Olha que amor esse botão. E eu nem sei da onde que veio. Simplesmente tá aqui na minha caixinha de botão. Não sei como que apareceu aqui, de que roupa que era, se eu comprei. Só sei que tava aqui. Então, eu meço bem. Acho que o botão tem que ficar mais ou menos aqui, né? Não sei como é que vocês fazem pra medir onde é que o botão tem que ficar. Eu não tenho muita prática, não fiz muitas coisas de botão, mas eu fiz assim. Parece bom. Vou pegar aqui mais um pedacinho de fio. Ah, esse aqui agora, pra passar aqui pelo meio do botão, tem que ser uma agulha mais fina, né, gente? As agulhas de tapeceiro geralmente não passam. Se quiser costurar com linha normal de costura, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu prefiro, geralmente, quando eu consigo, fazer com o fio do próprio trabalho. Vamos ver se vai passar. Tento achar aqui o buraco, né, sem tirar do lugar. Passou. Será que vai passar? Passou. E eu não sei muito bem pregar botão, gente. Eu prego aqui do jeito
que passa. Do jeito que passa a agulha é o jeito que vai ficar. Agora eu já posso tirar aqui meus alfinetes. Vou fazer um X aqui também. Vou fazer aqui só um nozinho, que eu vou testar esse botão. E aí, caso não tenha ficado bem alinhado, eu posso soltar e costurar de novo. Vamos ver. Ai, que amor que ficou. Meio torto, parece. Não, mas é isso aí, gente. Tá torto porque essa parte tá levantando. Depois eu vou passar, botar o forrinho, vai ficar show. Olha só, que amorzinho ficou essa carteira. Muito lindinha, né? Então era isso, agora eu só vou fazer os acabamentos finais aqui, só enosar aqui bem, vou fazer 3 nozinhos, cortar e depois eu vou fazer o forro. Caso vocês queiram vídeo sobre isso, vocês podem pedir nos comentários, mas já tem bastante na internet, tá? Eu aprendi por vídeo no YouTube mesmo, como botar o forrinho. Tem vídeos bem bons. Mas se vocês quiserem que eu traga, não tem problema. Então é isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tutorial, desse passo a passo aqui da carteirinha. Vou colocar aqui uma do lado da outra para encerrar o vídeo. Hoje não vou aparecer porque não me arrumei. Estou de pijama, para ser bem sincera com vocês. Olha que lindinhos. Me conta aí se vocês gostaram, se vocês pretendem fazer. E caso vocês façam diferente também, algum outro desenho, me contem aí se tiveram alguma dificuldade. Então era isso, pessoal. Um abraço, beijos e até a próxima. Tchau!